Você sabe em que consiste o caso fortuito e a força maior como excludentes da responsabilidade civil? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu convido você a se inscrever no meu canal e lembre-se de ativar o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma comunicação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o caso fortuito e a força maior como excludentes da responsabilidade civil. O conceito de caso fortuito e o conceito de força maior é sempre algo muito tormentoso na doutrina. Talvez por isso, o legislador, no artigo 393 do Código Civil, deu idêntico tratamento a esses dois institutos. Antes de trazer o conceito de caso fortuito e força maior, vamos analisar o artigo 393 do Código Civil. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E o parágrafo único traz que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Percebemos então da leitura do artigo 393 que o legislador não se preocupou em diferenciar os institutos caso fortuito e força maior. Ele apenas apresentou as consequências de ambos os institutos, que é justamente excluir a responsabilidade civil. Quando vamos na doutrina, vemos que Pablo Strauss ele apresenta força maior como sendo aquela situação inevitável. Ou seja, para Pablo Strauss, força maior é aquela situação em que o evento não há como resistir a esse evento. Ele dá um exemplo. Por exemplo, o terremoto, o maremoto são eventos que são até previsíveis, porque os cientistas conseguem, com alguma antecedência, prever que um terremoto, um maremoto ou um furacão vai acontecer. Mas é um evento inevitável. Não há como evitar um terremoto, não há como evitar um maremoto ou um furacão. Então, força maior seria justamente o evento que é inevitável. Já o caso fortuito seria o evento que ele é imprevisível. Não há como se prever, por exemplo, um roubo, não há como se prever um atropelamento, um acidente de carro. A gente sabe que é possível acontecer, mas não há como prever que em tal momento ou naquela situação o evento vai acontecer. Então, para Pablo Strauss, caso fortuito seria exatamente aquela situação que não é previsível, seja na decorrente de ação humana ou de evento natural. O caso fortuito e a força maior, eles geram a impossibilidade de responsabilização civil justamente porque rompem o nexo causal. Não há nexo causal entre o agente e o resultado danoso, porque o resultado danoso advém de um caso fortuito e de uma força maior. Ainda é importante nós destacarmos na doutrina que Flávio Tartucci também conceitua caso fortuito e força maior da mesma forma que Pablo Strauss e outros doutrinadores, embora nós não possamos dizer qual que é a conceituação majoritária. Então, Flávio Tartucci também ele defende que, quando falamos em força maior, falamos em um evento inevitável. Quando falamos em caso fortuito, falamos num evento imprevisível, assim como Pablo Strauss. E outro ponto importante é quando nós adentramos a respeito da responsabilidade decorrente de caso fortuito e força maior, que é naquelas situações onde falamos de responsabilidade objetiva. Quando entramos, então, na seara da responsabilidade objetiva, a doutrina ela apresenta uma dicotomia quando falamos de caso fortuito, porque a doutrina divide o caso fortuito em caso fortuito interno e caso fortuito externo. A discussão sobre o caso fortuito interno
está muito relacionada ao chamado risco do empreendimento ou risco-proveito, que é aquela situação em que o agente desenvolve uma determinada atividade e, decorrente dessa atividade, é possível acontecer um evento danoso, embora não seja um evento ligado diretamente à ação do agente, mas é um evento que ele pode acontecer, embora ele seja imprevisível, mas é possível acontecer. Nessas situações em que há o caso fortuito interno, não se exclui a responsabilidade. É justamente o que o STJ falou na súmula 473. Vamos ver dessa súmula. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, quando entramos na seara da responsabilidade objetiva, percebemos que a doutrina e a jurisprudência também, ela analisa a excludente do caso fortuito, verificando se esse caso fortuito ele pode ser um caso fortuito interno ou um caso fortuito externo. O caso fortuito externo é aquela situação que não tem qualquer relação com a atividade desenvolvida, com essa atividade que gera a responsabilidade objetiva. E o caso fortuito interno é aquele que, embora não seja desempenhado pelo desenvolvedor da atividade, ele tem relação com a atividade. É o exemplo da súmula 479, onde o STJ diz que o banco responde naquelas situações de furto, de fraude, porque é da natureza do serviço bancário e o cidadão, as pessoas, o consumidor procura o serviço bancário porque quer justamente proteger o seu dinheiro, os seus recursos financeiros e utiliza o sistema bancário porque ele oferece essa proteção. Por isso que o banco, conforme sumulado pelo STJ, não pode alegar um caso fortuito no caso de um roubo, no caso de uma fraude, porque justamente é do serviço bancário proteger o seu cliente dessas circunstâncias. Por isso o STJ considera que esses atos ilícitos envolvendo operações bancárias, eles representam um caso fortuito interno e, por isso, não excluem a responsabilidade da instituição financeira. Em síntese, percebemos então que, quando falamos de caso fortuito e estamos diante de uma atividade desenvolvida, seja pelo Estado, que também tem responsabilidade objetiva, seja por qualquer atividade econômica, nessa atividade, se é do risco da atividade, do negócio, determinadas situações que são casos fortuitos, ou seja, eles não são esperados, embora eles possam ocorrer. Não há como prever quando vai ocorrer um roubo. O que pode acontecer são mecanismos para dificultar ou evitar essa situação. Então, nessas questões em que há um negócio e é inerente ao risco do negócio aquele determinado caso fortuito, estamos diante do caso fortuito interno e que, portanto, não rompe o nexo de causalidade e ainda assim vai subsistir a responsabilidade civil de quem desenvolve aquela atividade. Já no caso fortuito externo, ele não tem nenhuma relação com a atividade desenvolvida e, portanto, ele rompe o nexo de causalidade. Resumindo, caso fortuito e força maior são mecanismos, são circunstâncias que excluem a responsabilidade civil. Entretanto, devemos observar, especialmente na questão do caso fortuito, se aquela circunstância não possui relação com a atividade. Se ela não possui relação com a atividade desempenhada, não vai haver a responsabilidade civil. Se possuir relação, estaremos diante do fortuito interno e não haverá o rompimento do nexo de causalidade. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de assunto para tratarmos aqui na pílula jurídica, deixe também a sugestão, que teremos o maior prazer de preparar um conteúdo sobre o assunto que você sugerir. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e pedimos para você divulgar
distribua, divulgue, compartilhe esse vídeo e essa informação para que o ensino jurídico, para que a cultura jurídica chegue ao maior número de pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.